Na verdade, assim, se a gente olha a perspectiva histórica dos modelos de saúde, até o final do século XIX a gente falava basicamente do mesmo modelo no mundo inteiro: tratar doenças altamente letais. Na verdade, o mundo todo começou fazendo dessa maneira, até que a gente teve uma mudança histórica bem importante. Vocês já ouviram falar no relatório Flex, né? Parece coisa de nerd, mas não é não. Na verdade, isso fez com que a gente tivesse uma mudança gigantesca no nosso cenário de saúde. Foi o que fez com que a gente tivesse uma metodologia capaz de entender evidências que conseguiram construir, por exemplo, antibiótico, que conseguiram construir, por exemplo, anestésicos. Mas o importante disso foi que, com o avanço da nossa tecnologia, as doenças altamente agudas foram caindo, que era natural, né? Aquelas altamente letais. Com isso, a gente foi tendo uma mudança na nossa estrutura etária. Se as pessoas vivem mais, consequentemente, o que sobra são as doenças crônicas, que a gente fala muito pouco de cura em relação a elas. Algo importante da gente falar, na verdade, é que a partir mais ou menos do meados do século XX, a gente começou a ficar muito evidente as diferenças que a gente tinha entre um país e outro no quesito de saúde. Eu queria ficar andando aqui, eu não sei se vai dar. Peraí. Vou ficar aqui. Então, assim, a gente via que, na verdade, existia uma mudança, uma diferença muito grande no quesito de índices de saúde entre os países diferentes no mundo inteiro. E a OMS, na época, se mobilizou para mudar esse cenário. Como é que eles fizeram? Na verdade, antes disso, é o seguinte: não só entre os países, como também entre o próprio Brasil e entre regiões de outros países. Então, o que foi feito? Alguém conhece essa foto famosa? Sim, qualquer um que está nessa palestra. Relatório a Conferência de Alma-Ata. Unicef e OMS se juntaram, fizeram, na verdade, uma conferência que discutiram quais eram os principais domínios que deveriam ser trabalhados para fazer com que a gente tivesse uma regularização da saúde em diferentes países e também em diferentes lugares dos países, certo? E a ideia é muito simples. A ideia é basicamente juntar eficácia com baixo custo. Vocês sabem quanto custa uma camisinha? Vocês sabem quanto custa um AZT? Quando a gente fala de pressão alta, vocês sabem quanto custa um captopril? Vocês sabem quanto custa uma diária no CTI? Então, quando a gente coloca sobre não só eficácia, mas também a gente começa a discutir o custo, isso foi fazendo com que a gente tivesse que mudar o nosso modelo assistencial. Na verdade, quando a gente começa a pensar que as doenças altamente letais caem e as doenças crônicas começam a subir, os modelos que simplesmente curam, simplesmente vão cada vez mais diminuindo. Não vai fazendo mais sentido a gente ter esse modelo de saúde. Isso foi pressionando a sociedade para criar um modelo novo, um modelo que previne muito mais do que trata, né? Para a gente fazer isso, a gente começa a falar de identificação o mais precocemente possível, o que é impossível da gente fazer seguindo essa pirâmide. Qualquer pessoa que passe um dia numa emergência vai ver pessoas com dor de garganta, dor de cabeça, alergias dentro de uma emergência médica, o que não faz, novamente, qualquer sentido. Na verdade, para a gente falar de identificação precoce de doenças crônicas, deveríamos falar de modelos que não fossem hospitalocêntricos, como é o caso do nosso. Modelos que não fossem medicamente centrados, porque médico não é necessariamente a melhor especialidade para trabalhar com prevenção. Além disso, a gente está falando de um modelo altamente especialista centrado. As pessoas passeiam pelas especialidades médicas como fazem num supermercado. Hoje eu quero isso, eu quero aquilo, hoje eu vou num reumato para ver, for fun, né? Para saber como é.
esse tipo de modelo realmente não é resolutivo, né? Esse modelo, como vocês já viram, é. E o ponto é que esse aqui precisa ser a nossa porta de entrada, e não é. A nossa principal porta de entrada ainda, infelizmente, é a emergência, principalmente na saúde mental. A saúde, e o que é interessante é porque a gente tem uma dissociação muito grande entre os serviços. Se uma pessoa já é tratada num posto, ou se ela já é tratada num CAPS, por exemplo, e ela vai para emergência, a gente tem aí um corte. Porque, comumente, a gente não consegue fazer uma boa comunicação entre o CAPS, posto, e a pessoa que vai para emergência. Todos os medicamentos são mudados, a gente não consegue ter muita informação sobre esse paciente. Então, a gente está falando sobre não só essa hierarquia, como a articulação que é desarticulada na nossa prática, né? E aí, o que aconteceu foi que a OMS, na verdade, a Conferência de Almaty em 78, falou de diversas modalidades que a gente deveríamos trabalhar dentro de um posto de saúde. Como vocês podem ver, a gente não está falando de cura aqui. A gente começa a falar sobre, de fato, prevenção. Quando a gente coloca sobre um modelo que seja mais resolutivo, a gente não pode falar de cura como principal meta desse modelo. A gente precisa necessariamente lembrar que cura está altamente relacionada a esse domínio aqui. O que é interessante dentro da atenção básica de saúde é que a gente consegue trabalhar todos os processos de adoecimento e de saúde dessas pessoas, certo? Cura, prevenção, promoção e reabilitação. Todos esses configuram unidamente o que a gente consideraria como tratamento na comunidade, o cuidado. Isso aqui tem muito mais relação, o cuidado tem muito mais relação num tratamento comunitário do que num tratamento hospitalar, que a gente faz um quê? Uma avaliação transversal desse paciente. Eu queria que vocês pensassem com vocês, o que é saúde para vocês? Pensam também o que é saúde para a população. É interessante, né? A população não costuma... Quantas vezes a gente fala assim, eu demorei a procurar um médico por causa disso. Eu procurei a procurar um fisioterapeuta ou um dentista por causa daquilo. As pessoas costumam procurar serviços de saúde, não é nem quando elas estão com dor. É quando elas estão com sofrimento, porque a dor a pessoa vai tolerando e vai empurrando para frente. Então, quando aquilo ameaça alguma integridade da pessoa, ela procura a ajuda clínica para isso. E é interessante que eu vou falar aqui, é que o conceito de saúde do século XIX não mudou tanto na cabeça das pessoas. No século XIX, no final do século XIX, no início do século XX, falavam que saúde era o silêncio dos órgãos. Ou seja, se você não sente, você não está doente. Se os órgãos não falam, você não está doente. Olha que interessante. Eu sempre quis saber, quem falou isso foi o René Leris, que era um cirurgião vascular, se não me engano. Eu procurei em todos os lugares para saber do que ele morreu, se ele tinha morrido de infarto, ou pressão alta, ou diabetes, porque acho que ninguém tinha avisado na época que são doenças que não dão qualquer alarde. Na verdade, são silenciosas, né? Então, se a gente coloca que saúde é só física, pensa o seguinte, paciente de vocês com pressão alta, vocês passam para ele captopril. Remédio não funciona se estiver na bancada. O que vai impedir ele de tomar? Se ele tiver uma família desorganizada, se a família se recusa a tirar o sal da mesa, se a família estimula ele a ficar vendo televisão, não adianta dar captopril. Isso significa que naturalmente a gente só pode falar de saúde realmente integrando todos os três domínios. Existem algumas teorias que falam que o futuro da medicina é a psicologia. Porque a gente cada vez mais tem recursos para tratar as pessoas com instrumentos médicos. Só que o que faz as pessoas aderirem ou de fato prevenirem
não é a disponibilidade desses produtos. É isso aqui. Bom, a OMS, então, na época, em 1948, definiu que saúde era o completo bem-estar de domínios físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. De fato, hoje, já o Chabon, a gente sabe disso, inclusive esse conceito não é mais considerado acurado, uma vez que ele fala que é o completo bem-estar. Eu não sei quem aqui tem completo bem-estar físico, mental e social, porque ninguém aqui é saudável, né? Mas assim, é uma discussão pertinente. O ponto é, se a gente está falando que saúde é necessariamente multifatorial, multidisciplinar, isso significa que o nosso posto de saúde também tem que ser multidisciplinar, sempre trabalhar as três condições, o que muitas vezes para o médico é muito, muito difícil. Fala-se muito, principalmente nas novas diretrizes curriculares, da inserção cada vez mais precoce dos médicos, entendendo que físico é pouco. Isso é um problema, porque mesmo isso estando dentro da grade das faculdades de medicina, isso ainda é subestimado. Ainda parece encher linguiça do currículo, não é. Novamente, se a gente quer fazer com que os pacientes melhorem mais, só é possível fazendo com que esse paciente tenha adesão a esse tratamento. E não é possível fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento sem criar um bom vínculo. E isso é uma arte que não está no Harrison, que não está no Guyton. Por conta disso, o posto de saúde, por trabalhar com esses três domínios necessariamente, deve falar sempre da multidisciplinaridade, porque a gente sabe que médico não é suficiente, está longe de ser, principalmente em prevenção. A gente tem que fazer um foco na comunidade, claro que devemos. Tentem fazer um estilo de tratamento em saúde que é feito no interior de Tocantins, no meio do Rio de Janeiro. As realidades são outras, a linguagem é outra, os problemas de saúde dessa população são outros. Por conta disso, a gente precisa ter um foco na comunidade específica. As abordagens precisam ser mais abrangentes, justamente para a gente conseguir abranger maiores sofrimentos, maiores doenças. Bom, importante a gente lembrar, então, que são três domínios que a gente sempre deve fazer o tratamento: individual, familiar, comunitário. O tratamento em comunidade é uma coisa, novamente, que também é ainda fraco nos ensinos em medicina, porque a gente aprende muito sobre estratégias individuais. O que você pode fazer com esse paciente ou com 2 pacientes? Conseguir trabalhar de fato saúde coletiva, intervenções a nível coletivo, é muito fraco. Em diversos outros cursos de biomédicas, também é muito fraco. Infelizmente, teoricamente, novamente, as diretrizes curriculares estão tentando mudar isso. Começou em 2014, mas ainda não foi completamente integrado aos sistemas de ensino, né? O objetivo seria fazer com que as pessoas fossem mais engajadas, cuidando mais de si e cuidando dos seus semelhantes. Só para vocês pensarem numa coisa que, teoricamente, a gente deveria fazer no posto de saúde. Vocês já pararam para pensar que a gente está promovendo saúde 24 horas por dia? Se vocês estão escolhendo comer alguma coisa específica ali, vocês estão promovendo ou não saúde. Se vocês escolhem sentar de determinada maneira, assim, vocês estão promovendo ou não saúde. O ensino sobre a saúde, ele deve ser feito para a pessoa entender que o tempo todo ela está cuidando, ela está escolhendo cuidar ou não da saúde. O que é interessante, porque quantas vezes por mês a gente vê os nossos pacientes? Você vê mais de uma vez por mês. Como médico, mais de uma vez por mês é porque esse paciente está descompensado. Fisioterapeuta, a gente costuma ver o quê?